Como está a sua relação com seu filho? Você se sente no limite? Exausto de lidar com birras, gritos e uma teimosia que parece não ter fim? Você já tentou de tudo: castigo, conversa, recompensa, e nada parece funcionar? E se eu te dissesse que o problema pode não ser o seu filho e muito provavelmente também não é você? A verdade é que por trás do mau comportamento pode estar um segredo que, uma vez revelado, tem o poder de transformar o caos em conexão. Fique comigo, pois o que vamos descobrir juntos hoje pode mudar a sua família para sempre. Vamos começar desconstruindo a maior mentira que nos contaram sobre comportamento infantil. A gente se acostumou a ver a explosão, o grito no mercado, a porta batendo, o "não vou fazer" desafiador, e a chamar isso de problema. Mas isso não é o problema, é apenas o alarme de incêndio soando. Nós estamos tão focados no barulho do alarme que não percebemos que a casa está pegando fogo por dentro. Todo comportamento disruptivo é, na sua essência, um pedido de socorro. É a linguagem de uma criança que ainda não tem o vocabulário emocional para dizer "tô com medo", "tô me sentindo burro", "tô tão sobrecarregado que meu corpo não aguenta mais". Quando a gente entende isso, paramos de ser o adversário da criança em uma luta de poder e nos tornamos o seu tradutor, o seu aliado. A pergunta muda de "como eu faço ele parar com isso?" para "o que ele está tentando me dizer com essa atitude?" Essa é a chave que abre todas as outras portas. Pense, por exemplo, numa criança de 8 anos diagnosticada com um déficit de atenção. Para o professor, ele é o aluno que não para quieto. Para os pais, é um menino que não escuta nada. Ele recebe broncas constantes por se levantar, por interromper, por perder o material escolar. Mas ele não escolhe ser assim. O cérebro dele funciona em um ritmo diferente, com uma fiação que busca estímulos constantes. Punir essa inquietação é como punir alguém por espirrar durante uma crise de alergia. É inútil e cruel. O comportamento dele não é um ato de rebeldia, é um sintoma neurológico. Da mesma forma, a ansiedade é uma grande mestra do disfarce. Ela pode vestir a máscara da raiva e da agressividade. Aquela crise de choro antes de ir para uma festinha de aniversário não é manhã para não ir. Pode ser o pânico social em sua forma mais pura, a sensação avassaladora de que algo terrível vai acontecer. A agressividade se torna uma armadura para proteger uma vulnerabilidade que a criança nem sequer entende. O que nos leva a outro ponto. O comportamento que vemos na superfície quase nunca conta a história toda. É nosso papel, como adultos, investigar as camadas mais profundas. Muitas vezes, um comportamento explosivo na hora da lição de casa não tem nada a ver com preguiça ou desafio. Pode ser o grito de frustração de uma criança com uma dificuldade de aprendizado não diagnosticada, que se sente incompetente e prefere rasgar o caderno a enfrentar essa sensação de fracasso. Pode ser uma resposta a uma sobrecarga sensorial. As luzes, os sons, as texturas do ambiente se tornam tão insuportáveis que a única saída é explodir. Ou, em casos mais delicados, pode ser o eco de um trauma, uma vivência que deixou o sistema nervoso da criança num estado de alerta constante, pronto para reagir a qualquer ameaça percebida com uma intensidade desproporcional. Ignorar essas possibilidades é como tentar consertar um vazamento pintando a mancha de umidade na parede. Mas então, como nós, pais e cuidadores, podemos nos tornar esses detetives emocionais? Quais são as ferramentas práticas e os sinais de alerta que ninguém nos conta e que nos levam a um diagnóstico verdadeiramente transformador em vez de um rótulo que apenas limita? A ajuda para responder a estas perguntas surge quando entendemos as causas ocultas e podemos mergulhar com mais segurança na análise dos erros mais comuns que podem sabotar toda a nossa jornada. O primeiro, e talvez mais perigoso, é a armadilha do diagnóstico apressado. Existe um rótulo muito comum no universo do comportamento infantil, o transtorno opositivo desafiador, ou TOD. Esse diagnóstico, quando aplicado sem uma investigação profunda, pode se tornar uma profecia autorrealizável. Ele descreve um padrão de comportamento. A criança é irritável, desafia figuras de autoridade, é ressentida. Mas descrever não é explicar.
Chamar uma criança de opositiva desafiadora, sem descobrir por que ela está agindo assim, é como um mecânico que olha para um carro parado e diz: "O seu problema é que o carro não anda." Obrigado, isso eu já sei. O perigo é que esse rótulo pode encerrar a investigação. A criança se torna o problema, e a busca pela causa raiz, a ansiedade, o TDAH, o trauma, a dificuldade de aprendizado, é abandonada. Isso nos leva direto ao nosso papel mais importante, o de investigador principal. Antes de procurar qualquer especialista, você precisa coletar as evidências. A sua arma secreta é um simples caderno de anotações. Você vai se tornar o Sherlock Holmes do seu filho. Por 1 ou 2 semanas, anote os padrões. O comportamento explosivo acontece sempre no mesmo horário? É antes de ir para a escola? Durante as refeições? Na hora de dormir? Acontece mais com uma pessoa específica? O que aconteceu exatamente antes da crise começar? Anota tudo, sem julgamento. Segunda, 19 horas. Durante o dever de matemática, ele jogou o lápis na parede depois que eu pedi para ele refazer uma conta. Quarta, 8 horas, crise de choro ao colocar o uniforme da escola. Esses padrões são ouro, são as pistas que apontam para os gatilhos, para a verdadeira origem do fogo. Com esse dossiê em mãos, sua conversa com qualquer profissional, seja um psicólogo ou um neuropediatra, sobe para um nível completamente diferente. Com essas informações, você não chega mais a uma consulta dizendo: "Meu filho dá muito trabalho." Você chega dizendo: "Eu notei um padrão claro de ansiedade relacionado a situações de avaliação de desempenho, principalmente na escola e nas tarefas." Percebe a diferença? Você deixa de apresentar um problema vago e passa a apresentar uma hipótese fundamentada. Isso muda o jogo. Você orienta o olhar do especialista e garante que a investigação seja mais focada e eficaz. Essa postura ativa transforma você de um espectador passivo e desesperado em um protagonista na busca pela solução. Você não está mais apenas reclamando de um comportamento, você está ativamente decodificando ele. E essa é a base para garantir que seu filho receba a ajuda que ele realmente precisa, e não apenas um rótulo que serve para acalmar a ansiedade dos adultos ao redor. Tudo bem até aqui? Ok, agora que você já entendeu as causas, virou um detetive e tem um dossiê em mãos, como transformar toda essa informação em ação real? Como garantir que você seja ouvido por um especialista e como mudar a dinâmica dentro de casa hoje mesmo com uma única mudança de mentalidade que funciona como uma chave mestra? A resposta para essa pergunta começa com a internalização de uma verdade. Ninguém no mundo conhece seu filho melhor do que você. Você é o maior especialista na sua criança. Confie no seu instinto. Ao procurar ajuda profissional, lembre-se disso. Uma avaliação diagnóstica de qualidade não é uma conversa de 20 minutos que termina com uma receita ou um rótulo. Uma avaliação séria e completa é um processo investigativo. Ela deve envolver entrevistas detalhadas com você, questionários para os professores e outras pessoas importantes na vida da criança, e, idealmente, uma observação direta da criança no seu ambiente. Se um profissional te entregar um diagnóstico pesado sem ter feito essa lição de casa, desconfie. Você tem todo o direito de fazer perguntas, de pedir esclarecimentos e, se o seu instinto disser que algo está errado, de procurar uma segunda ou até uma terceira opinião. Lembre-se, você não está questionando a autoridade do profissional. Você está exercendo a sua autoridade como principal defensor do bem-estar do seu filho. Agora, vamos à chave mestra que eu prometi. A mudança mais poderosa que você pode fazer e que pode começar agora mesmo, assim que esse vídeo terminar, é uma simples alteração na sua pergunta interna. Durante anos, provavelmente você se perguntou: por que meu filho está me dando tanto trabalho? Essa pergunta nasce da frustração e nos coloca numa posição de oposição. A partir de hoje, substitua essa pergunta por qual dificuldade o meu filho está tendo? De me dando trabalho para tendo uma dificuldade. Parece uma mudança pequena, semântica, mas ela é revolucionária. A primeira pergunta gera raiva e ressentimento. A segunda gera empatia e curiosidade. A primeira te faz querer punir o comportamento. A segunda te faz querer acolher a criança e resolver a causa.
Essa simples troca de palavras realinha todo o seu sistema emocional e muda a dinâmica de poder dentro de casa. Você deixa de ser o alvo do mau comportamento e se torna o porto seguro para a dor que o causa. E é com essa ideia de acolhimento que eu quero terminar nossa conversa. Se o que falamos aqui ressoou em você, se você sentiu um pingo de alívio e esperança, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Isso vai muito além de clicar num botão de inscrição. É um gesto que diz: eu escolho o caminho da empatia. Eu escolho entender antes de julgar. Ao se inscrever, você não só nos ajuda a levar essa mensagem para mais famílias que estão se sentindo perdidas e sozinhas, mas também se conecta a um espaço onde essa jornada de compreensão é a nossa prioridade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tamo junto nessa. Nos vemos no próximo vídeo.